Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, Tiago por aqui, em mais um vídeo no canal Tiago Lima EBD, um canal que estamos dedicando à Escola Bíblica Dominical, e é uma alegria imensa poder estar fazendo por mais uma vez este vídeo, no vídeo qual nós vamos falar da lição de número 9, né, da lição da Sala dos Adultos, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Nosso texto áureo nos diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 28. Verdade prática da nossa lição. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. O objetivo geral da nossa lição de hoje está da seguinte maneira: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Esse é o objetivo geral dessa lição, onde traz o tema, né, da dedicação de Paulo aos vocacionados. E nós vamos passar aqui pelos capítulos, e cada capítulo o seu objetivo específico, que está da seguinte maneira. Capítulo 1. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo capítulo, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O nosso objetivo específico é assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E capítulo 3, Paulo apela aos líderes. Enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 20, do verso 17 ao 34. Nós não fazemos a leitura para que não se estenda e possamos meditar, ter mais tempo para isso. Já alguma coisa aqui interagindo com o professor, né? Uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Destacando essa frase, é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. É muito significativo também, o próximo parágrafo vai nos dizer assim: é muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano, tá certo? Destacando essas duas partes aqui, eu quero trazer aqui uma frase que eu escutei essa semana, onde esse pastor, essa pessoa falou essa frase, achei bem interessante, e essa frase é de Billy Graham, né, um grande evangelista, pregador, que esteve por um bom tempo pregando a palavra de Deus, e a frase é a seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo, tá certo? Então que nós possamos meditar desde já do que nós vamos falar, né? Paulo é dedicação aos vocacionados, então todo aquele tempo, tudo aquilo que nós vamos dispor para estar formando, moldando aquelas pessoas que vão liderar depois de nós, tá certo? Muito bem, então. Na introdução, nos diz assim: nessa lição vamos estudar sobre o grande legado, olha só, o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Então um grande legado do apóstolo Paulo, e não só para os obreiros do tempo de Paulo, mas sim para os obreiros da atualidade, desse tempo que estamos aqui. Então sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos, né, aos líderes para o rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Muito bem, e o que eu pergunto a você: o que é legado? O que significa essa palavra legado, né? Legado significa a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas, tá certo? Então, esse é o significado da palavra legado. A introdução trouxe essa palavra, eu quis também trazer esse significado que eu achei importante para que nós possamos compreender melhor a lição. Qual era o legado de Paulo, né? E qual era agora o legado de Paulo? De vida como um discípulo de Cristo, sendo fiel para com o propósito que foi chamado, tendo seus objetivos focado na salvação das pessoas alcançadas pela palavra. Esse era um dos pontos do legado de Paulo. Um outro ponto, né? O seu interesse em que mais pessoas se achegassem à obra e a dedicação em dirigi-las. Então, esse também era uma coisa que fazia parte do legado de Paulo, tá certo?
São três as que eu coloquei aqui. O seu legado doutrinário, né? Tudo aquilo que deixou escrito, suas orientações, anseios e pedidos, pois sempre eram voltados para o benefício da obra de Deus. E para os obreiros, um manual de como lidar em cada circunstância. Seu legado doutrinário mostra uma vida em dedicação à obra de Deus em formar igrejas com seus obreiros e líderes. Isso foi 3 pontos que eu mesmo escrevi, espero que possa estar ajudando os irmãos, aos professores que estão me assistindo e até você que não é professor, mas aluno aqui, que me vê, me assiste pelo canal. Quero já agradecer a você, deixa aí seu like, se você me vê e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que vai ser bênção. Bom, então o nosso ponto central dessa lição é: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas, tá certo? O primeiro capítulo, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, né? O ponto 1 desse capítulo vai dizer o seguinte, que em Éfeso, né, o apóstolo permaneceu mais tempo, né? E por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos, né? Em Liceu anterior, vimos que Antioquia foi um lugar de desenvolvimento vocacional, né, do apóstolo Paulo, lá em Atos 13. Mas nós já avançamos isso, estamos agora em Atos 20, né, observando ali o que Paulo desenvolveu em Éfeso, tá certo? Então, Éfeso, local de formação de novos obreiros. É necessário mais tempo para investir no ministério daqueles que ficarão em seu lugar, né? Então, realmente, ele dispôs de mais tempo para ficar ali em Éfeso, fazendo com que aqueles que estavam ao seu redor pudessem aprender algo mais, e não simplesmente aprender algo mais, mas sim aprender a se desenvolver em cuidar de pessoas, né? Liderar pessoas, cuidar de pessoas, atender pessoas. Esse é o objetivo que Paulo passava para os seus discípulos, né? Agora ele, como um apóstolo, mestre, ensinando ali os novos obreiros de como deveriam se portar em cada situação, em cada circunstância, tá certo? Então, assim, o texto da revista também vai dizer, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, tá certo? Então, Paulo, mesmo que um pouco distante de Jerusalém, mesmo que distante ali da onde ele, né, aprendeu no deserto, onde foi o seu lugar onde ele se desenvolveu, que Jesus tratou com ele, falou com ele, ensinou, o deserto, onde ele passou os momentos lá de aperto, onde ele aprendeu de Deus, ele sempre esteve como que vinculado, né? Nunca esquecendo da igreja mãe. Isso é o que a revista vem nos mostrar aqui, falando no seu texto. Até um pouquinho antes, aqui, o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Sim, estava mesmo, né? Porque a distância que eles estavam de Jerusalém até as regiões mais acima ali, né? Em Mileto, em Éfeso, em Corinto, já realmente eram lugares bem distantes, né? Existia um mar em meio a isso e muita terra para se caminhar para chegar. Mesmo assim, Paulo não se desvincula, né, sabendo que o ponto inicial do cristianismo, daquela fé que ele falava em Jesus, de Jesus, tomou por início ali em Jerusalém. Ele tinha consciência disso. E o que às vezes a gente vê, né, nós sentimos que às vezes as pessoas perdem um pouco essa referência. Líderes, obreiros, pastores, não podemos, né? Vocês não podem, eu não sou um pastor, claro, mas assim, não podem perder a referência de onde eu venho, quem eu sou. Existe uma identidade e é importante que você, como obreiro, o dirigente, você como o líder, né, esteja sempre mostrando essa identidade para o seu povo, aquele povo imediato que você está ali, a igreja, os irmãos, né, os filhos de Deus que agora você os tem como ovelhas. Olha só que coisa importante e graciosíssima, né? Algo de Deus para a vida de certos homens, né? Então, Paulo, o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele, ainda que distante, não perdeu sua referência, né? E também não perdeu, olha só como a revista diz, a sua comunhão com a igreja mãe. É muito importante isso, tá? Porque aquele rebanho que está ao seu cuidado vai entender que existe alguém que zela por tudo aquilo e é alguém que está orando por aquele povo, alguém que está se preocupando, alguém que está administrando. Então isso é tudo muito importante, nós podemos nesta aula ministrar, nesta aula falar um pouco a respeito disso aqui, tá bom? E eu anotei aqui, ó, é importante destacar que vemos nesse ponto, é que não podemos deixar simplesmente esquecer de onde viemos, né? Você pode até andar por aí afora, mas se desvincular do lugar onde você nasceu em Cristo e onde adquiriu, olha só, onde adquiriu os primeiros aprendizados de Cristo, é impossível se desvincular, tá certo? Salvo se você for ingrato o suficiente,
né? Os ingratos são assim, querem menosprezar o lugar de onde saiu. Seja grato, tá certo? Salmo 104 nos diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, olha, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Seja grato, seja grato. Até coloquei mais algum salmo aqui a respeito, né? Salmo 118, 24, né? E também Hebreus 12, 28, que diz assim, olha só, portanto, já que estamos recebendo de um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Muito bem. Também Efésios 5:20, eu pensei que tivesse acabado, mas não. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. E eu coloquei aqui, com relação, né, a revista traz no primeiro ponto, o final assim, é preciso cuidar das novas vocações. Então, para que compreendamos o tema desse capítulo, precisamos fazer uma breve digressão, né, para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, de quando Paulo chegou a Éfeso e encontrou apenas 12 discípulos que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, senão nos sermões de Apolo, judeu de Alexandria, que conhecia apenas a mensagem profética de João Batista, Mateus 3, do 1 ao 17. Apolo convenceu aqueles discípulos a batizarem-se com o batismo do arrependimento, de João Batista. Eles não conheciam outro batismo, mas sabiam que o Messias, anunciado por João Batista, era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, isso que é parte do texto do livro de apoio, tá certo? Então, é muito interessante que nós, bons estudantes da Escola Bíblica Dominical, possamos adquirir esse livro de apoio, porque aos professores mais especificamente, porque ele com certeza vai nos dar um pouco mais de lenha para queimar e que a nossa aula não fique tão monótona e nós também possamos trazer algo mais aos alunos, né? Então, entretanto, esses discípulos de Éfeso não sabiam ainda sobre o acontecimento no dia de Pentecostes. Nada sabiam sobre o Espírito Santo, senão que João Batista havia profetizado como aquele que viria depois dele. Tá certo? Então Paulo entendeu que deveria passar mais tempo com os efésios para ensinar-lhes sobre Jesus e o Espírito Santo. E é isso que está acontecendo, né? Nesse ponto, nessa lição, é isso que nós estamos falando desde o começo. Ele mostrou-lhe que Jesus já havia passado pela morte da cruz e havia ressuscitado ao terceiro dia, e que sua obra expiatória no Calvário era suficiente para garantir-lhes a salvação de suas almas. Mostrou-lhes também que eles deveriam receber o Espírito Santo em suas vidas para terem a capacidade de confessá-lo a todas as gentes. Orou por eles e impôs as mãos para que recebessem o Espírito. E o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a glorificar o Senhor. Tá certo? Atos 19, 5 e 6. Meus irmãos, ponto 2 do capítulo 1 vai nos dizer assim: Paulo, o despertamento de novas vocações. Novas vocações. Então, Paulo se sentiu mais livre das amarras judaicas para levar o evangelho não só para algumas regiões circunscritas, né, pela missão antioquiana, mas ele também conseguiu vislumbrar pelo Espírito o oeste da Ásia Menor e a Grécia. Olha só, a cultura adquirida na Grécia e em Roma, além da cultura judaica, como fariseu que era, levou-o para os centros culturais do mundo com a finalidade de mostrar o evangelho de Cristo e como algo capaz de fazer frente às maiores culturas do mundo. Então, Paulo, que esse texto, né, também mais um texto da revista, livro de apoio, vai dizer que ele se sente à vontade para pregar, né, aos gentios. Porque toda vez que, você pode observar na história, toda vez que ele se achega em momentos onde estão muitos judeus reunidos, acaba dando problema, né? Tanto que depois ele é preso, acusado de estar ali falando contra a lei, contra o santo lugar, enfim. Então ele se sente mais à vontade para pregar o evangelho, né? E aí a revista fala aqui, né, que por isso o apóstolo arregimentou, né, e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo e Trófimo. Se eu tivesse um filho, mais um filho, não dá para pôr o nome de segundo, né? Porque daí seria o terceiro. Aí fica meio estranho. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, né? É isso. Então, para o ponto 2 aqui do capítulo 1, nós ficamos assim. E ponto 3 do capítulo 1 nos diz assim: Paulo, um mestre inspirado. Se o mestre não for inspirado,
não vai ficar interessante essa mensagem, essa aula. O mestre ele tem que estar inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para aprendizado, para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, Então, pois o apóstolo receber a revelação do próprio Senhor. Já falamos por várias vezes a respeito das revelações que Paulo recebe do Senhor Jesus, lá em Gálatas capítulo 1, verso 12, 12, texto a seguir, Então, assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E aí, olha só, eu separei aqui só em 1 Timóteo o que Paulo, inspirado, esse mestre, esse líder, esse discipulador dedicado aos vocacionados, qual era a palavra dele. Eu pensei aqui na Bíblia alguns pontos de 1 Timóteo do que ele falava aos seus vocacionados. Olha só, 1 Timóteo 1, 3 e 4. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consistem na fé. Assim o faço agora. Então, 1 Timóteo 1, 3 e 4. Em 1 Timóteo 2, só de 1 Timóteo eu peguei cada capítulo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Ou seja, Paulo está dizendo a ele, olha, você precisa agir dessa forma. Precisa ser uma inspiração de Deus para a sua vida. E como que é a inspiração de Deus? Se envolvendo com essas coisas, tá certo? Com ações de graças por todos os homens, ou seja, orar, clamar por todos os homens. O que mais que fala o versículo? Pelos reis, olha, que versículo importante, passagem importante. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda a piedade e honestidade. Ou seja, olha, vamos orar pelos governantes. É isso que ele está passando aqui para Timóteo. Em 1 Timóteo 3, verso 1, nos diz assim, esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, são escritas de Paulo para Timóteo, para esse vocacionado. Olha, é isso que você tem que estar tratando. O mestre, que era Paulo ali naquele momento, inspirado, dizia o que ao seu discípulo? Olha, você tem que agir dessa forma, você tem que buscar a fazer esse tipo, ter esse comportamento, e dando instruções a ele, não é verdade? 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, nos diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o alerta do discipulador, do mestre ao seu discipulado, ao seu vocacionado. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e todas elas, se nós formos olhar a cada capítulo, a cada trecho, a cada momento, nós vamos ver lições de vida, nós vamos ver ali um direcionamento daquele líder para esse obreiro que está dirigindo um trabalho, uma congregação. Olha só que interessante, um homem cuidando de um povo, mas sendo supervisionado por um homem com mais experiência, direcionado por Deus também, e aí agora escrevendo e dizendo, meu filho, fala isso, meu filho, faça assim. Olha, eu vou te dar uma dica, aqueles que querem um episcopado, excelente obra desejam, muito bem. Aí vem aquela listagem de como que tem que ser o obreiro, e dali que sai o nosso modelo, muito bom. 1 Timóteo 5, 7, 8, olha só, manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É o conselho que Paulo dá, inspirado, vai falando aos seus liderados, e aqui especificamente a Timóteo. Então, cada capítulo eu tirei uma partícula aqui. 1 Timóteo, para finalizar, capítulo 6, 14 e 15, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor,
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Paulo, um mestre inspirado que inspira a todos nós, não é verdade? Paulo, com sua vida, está nos ensinando, está nos inspirando, está nos fazendo nos voltar um pouco mais para Deus, atentarmos mais para as coisas do Senhor, e com certeza a nossa vida vai ser melhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós, com certeza, teremos aí o sentimento de gratidão, de algo gostoso que vem de nós, que é poder ser um canal de Deus de bênção para a vida das pessoas que nos circundam, não é verdade? Tópico, então, aqui, fechando, né? Olha só, coloquei para fechar aqui. A igreja que não prepara novos líderes está comprometida ao fracasso, tá certo? Síntese do tópico 1, Éfeso, um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Capítulo 2. Vai nos falar assim, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos, né? E quando a gente fala assim de nomes diferentes que não são habituais que estão na Bíblia, né? Nós precisamos sempre estar aí atentos ao qual o significado dessa palavra, para que nós possamos compreender melhor o que o autor da revista está dizendo, né? Então, quem eram os judaizantes, né? Quem eram os gnósticos? Ou melhor, o que é o gnosticismo, né? Então eu coloquei assim, né? Alguns deles torciam... sim, olha só, os judaizantes, né? Judaizantes, por que o autor colocou aqui? A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes. Porque os judaizantes, eles queriam distorcer o ensino de Paulo, afirmando que a salvação dos gentios dependia do quê? Da observância da lei mosaica. Olha só que absurdo, né? Então eles exigiam que aquelas pessoas que estavam chegando, que não eram judeus, né, que observassem as práticas da lei de Moisés, né? O Velho Testamento, tudo aquilo. Não, mas agora nós estamos vivendo outro momento, o momento da graça, o momento em que Cristo, ele nos libertou, Cristo cumpriu toda a lei, né, e pagou já esse preço, e nós, através da fé, adquirimos a salvação em Jesus. Mas esses judeus aqui, os judaizantes, né, eram crentes judaizantes, eles queriam colocar ali as práticas judaicas na igreja de Cristo. Será que hoje tem isso? Acho que não tem não, né? Mas aí se tiver, você comenta aí, faz um comentário aí, tá bom? Ajuda bastante a gente. Certo, então a prática da circuncisão era um dos pontos que eles queriam colocar na igreja. A guarda do sábado judaico, todo aquele ritual do sábado judaico, né? Todas aquelas questões de fazer e não fazer, enfim, queriam colocar sobre a igreja, sobre aquelas pessoas, os gentios que estavam se achegando agora, aceitando Jesus, eles queriam colocar sobre eles, olha, agora vocês têm que fazer isso. Tá? Porque se não fizer isso aí, não nada feito. Então, Paulo, né, deixa um legado para os líderes dizendo, não, isso não nos pertence mais. Isso não nos pertence mais. E também a observância dos ritos que envolvia datas, né, e até as comidas, né? Então, parecia que a graça de Deus não era mais suficiente, né? Eles queriam retroceder, em vez de caminhar para frente, aprender mais da doutrina, aprender mais das coisas de Deus, do reino de Deus, aquilo que foi manifesto em Cristo, eles queriam voltar ao judaísmo. Ficava com aquela coisinha de ter que fazer, porque senão, né? E Gálatas 1, 6-9 vai nos dizer, maravilho-me de que não tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo vem falando, olha, a qual não é outro, não há alguns que vos inquietam, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Né? Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete, né? Ele fala uma vez e fala a segunda vez para que não tenham dúvidas, tá certo? Então existia esse problema, né? Dentro da igreja, no seio da igreja, que Paulo estava falando aos novos líderes, a todos aqueles que iriam liderar aquelas igrejas, né, aqueles pontos, todas as cidades onde ele passou ali, abrindo um trabalho, abrindo uma igreja, inaugurando ali uma igreja do Senhor, e agora ele tinha que deixar isso tudo arrumado, né? Arrumado, até a gente vai ver que ele fala, depois que eu partir vai vir muito lobo, né, sobre a igreja. Então, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Então disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano, tá certo? E esse foi o primeiro legado doutrinário que podemos ver
o qual Paulo nos deixou. O segundo, né, que falando aqui, a lição vem trazendo, né, a advertência a respeito dos judaizantes e dos gnósticos, né. Então, dos gnósticos, o que era, né, o que esse povo pensa, o que eles fazem e tal. Então, o texto da revista vai dizer o seguinte: o espírito era mais importante que o corpo, e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Tá certo? Essa é a teoria deles. Da implicação desse sentido resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais, não é a graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo, aí entra o texto, e a mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? 1 Tessalonicenses 5:23. Então, o problema dos gnósticos é que eles queriam, né, banalizar a graça de Deus, né, a maravilhosa graça de Deus. E eu coloquei aqui, eu trouxe aqui um texto um tanto quanto extenso, mas você pode procurar também o significado do gnosticismo. Eu só vou ler aqui um pedacinho para a gente entender. Olha, o nome derivado do termo grego gnosis, né, conhecimento. Olha só, os gnósticos tornaram-se uma seita que defendia a posse dos conhecimentos secretos que, segundo eles, tornavam superiores aos cristãos comuns que não tinham o mesmo privilégio. O movimento surgiu a partir das filosofias pagãs anteriores ao cristianismo, que floresciam na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. Macedônia, né? Ao combinar filosofia pagã, alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas com as doutrinas apostólicas do cristianismo, o gnosticismo tornou-se uma forte influência na igreja, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, essa coisa de mistura, né, de crenças, Nós precisamos, eu tenho escutado um pastor aqui na internet e tal, e assim, nós precisamos ser bíblicos, nós não podemos nos perder em apontamentos e estudos, mas nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos buscar direção de Deus, do Espírito Santo, para que no momento em que nós possamos estar lendo, possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, e que essa compreensão venha, e que você que me ouve, procure seu professor da escola dominical, procure seu pastor, peça orientação, se você tiver dúvida. É importante para você mesmo fazer isso, tá certo? Porque muito se diz, muito se tem por aí, hoje, né, com essa facilidade da internet, nós encontramos milhares e milhares de pessoas dizendo coisas que não condiz com a santa palavra de Deus, né? E o pior de tudo isso, que por mais que eu fale, o pior de tudo isso é que são pessoas indo para o inferno que não estão buscando a verdade na Escritura. Um aconselhamento, uma orientação do líder, do professor, do pastor. Então é importante, professor da escola dominical, diga isso à sua sala, aos seus alunos, mesmo que a pessoa fique talvez tímida de falar com o pastor, mas que procure alguém que seja idôneo, alguém que seja, né, já cristão por um bom tempo, que possa e que tenha uma vida, né, para poder dizer e ensinar essa pessoa. E esteja sempre atento, viu, professor, a isso, esteja sempre pronto para responder. Muito bem. Passando então, né, e aí até reservei aqui Filipenses 4:8 e também 1 Tessalonicenses 5:23, que vai falar a respeito desse combate, né, dessa apologética aqui contra o gnosticismo. O ponto 2 do capítulo 2 vai dizer assim: compromisso de Paulo com o Senhor, né? Então Paulo não tinha compromisso com o homem, Paulo tinha compromisso com o Senhor, né? E aí eu grifei aqui assim: sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, né? Então ele nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. Então, humildade com Cristo, compromisso de Paulo com o Senhor. Ele via a sua humildade em não desejar coisas grandes, que ia desfocá-lo do seu ministério, e também sempre estar pregando e fazendo aquilo que ele pregava, né? Simples assim. Então eu coloquei aqui 2 Tessalonicenses 3, 7 ao 9,
porque diz o seguinte, a respeito do imitar, né? Do imitar Paulo, né? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Olha só o que ele disse. Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, né? Porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o que? Exemplo, para nos imitardes, né? Então, o compromisso de Paulo com o Senhor era cumprir o seu ministério, fazer o seu chamado, fazer aquilo que ele foi chamado da melhor maneira possível, mas sem ficar pendurado aí, vamos dizer assim, pendurado aí no bolso de pessoas. Ainda que muito nós, lendo um pouco e aprendendo um pouco da Bíblia, nós vamos ver que Paulo ele foi ajudado em várias ocasiões, ele sim recolhe uma oferta para levar até Jerusalém, nós vemos isso na Bíblia, é nítido, mas ele tem consciência de que ele não poderia ser ali um peso para os irmãos, onde teria que toda vez estar sustentando, né? Atos 18, do 2 ao 4, vai nos dizer assim, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ele fazia tendas, né? Ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas, olha aí. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, assim, nós entendemos que Paulo tem o seu ministério, tem toda essa pompa, né, vamos dizer, de quem era Paulo. Paulo, quando nós pensamos em Paulo, nós pensamos em um homem que é respeitado dentro da igreja, e quero ser ousado em dizer que ele era temido fora da igreja, porque ameaçava a fé de outras religiões, tá certo? Tanto os judeus como os gregos. Nós vemos vários versículos e compreendemos que tanto judeus como gregos, como os gentios, queriam sempre fazer ali uma cilada para pegar e matar Paulo, né? Paulo ele era uma pessoa que causava um incômodo onde ele estivesse, né, fora da igreja. Na igreja, claro, ele era acolhido, ele tinha o seu respeito, era um homem de muito respeito, um apóstolo que falou, né, e escreveu tantos livros, e nós estamos aqui estudando a vida dele. Mas fora, o inimigo tinha esse receio com Paulo. E é isso que nós precisamos, esse é o ponto que nós precisamos chegar. Já parou para pensar nisso? Esse é o ponto que eu e você, nós precisamos chegar, nós precisamos estar, pelo menos por um pouquinho, vivendo isso na nossa vida. Eita, lá vem aquele rapaz lá vem aquele jovem, lá vem aquela moça, lá vem aquele homem lá. Ih, rapaz, aquele homem lá só fala de Deus, o negócio dele é com Deus e tal. Isso é comum, né? Mas quando você é perseguido por isso, quando você talvez até sofra um atentado por isso, não é fácil, né? Não é fácil, mas no fundo prazeroso, porque realmente tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós buscamos ser para o Senhor, está sendo refletido de uma maneira em que o inimigo está se preocupando com a sua vida, está mexendo com as trevas. Nós precisamos reluzir como os astros, nós precisamos ser sal, né? Nós precisamos ser luz. Muito bem, síntese do tópico 2 nos diz assim: a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor. Maior legado do apóstolo às novas gerações. Então, o maior legado de Paulo às novas gerações era o quê? O seu compromisso com o Senhor. Tá certo? Compromisso com o Senhor. Muito bem. Capítulo 3. Paulo apela aos líderes. Sobre o desprendimento de obreiro para realizar a obra de Deus, né? Então, o que vai dizer lá? Atos, capítulo 20 e o verso 24. Vou fazer uma leitura aqui da Bíblia. É importante nós estarmos sempre fazendo menção e fazendo a leitura bíblica na sala, viu? Você, professor aí que me acompanha, fica como uma dica, né? Um toque, né? Não quero ser aqui boçal o suficiente, mas assim, é bom a gente sempre pegar a Bíblia, ler, sabe? Pedir aos alunos que leiam, isso é importantíssimo. E o Atos 20, 24 nos diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
né? Então Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus. E agora a dependência de Deus, ela fala muito forte com todos nós. Independente a função que você ocupa, o cargo ou qualquer coisa. Mas a dependência de Deus na vida do crente é algo que fala com todos nós e mexe profundamente com todos nós, né? Então, isso são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Não é verdade? Então, eu coloquei aqui alguns versículos que vai falar a respeito disso. Então, e plena dependência de Deus, né? Então, Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. 1 Crônicas 29:14, onde fala do dízimo, onde fala da oferta, onde fala daquilo que nós nos desprendemos e damos de volta ao Senhor, não é isso? 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu? Davi falando, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, né? 1 Crônicas 29, vale a leitura desse capítulo, viu? Pra gente falar aqui da dependência de Deus, é quando Davi fala da sua oferta, né? Onde ele louva a Deus com a sua oferta, né? E aí eu coloquei também na questão da dependência de Deus, Salmos 27:14, que nos diz assim, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, espera, pois, no Senhor. Mostra dependência no Senhor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem que é esse? É aquele que está dependente de Deus. O contexto, está em 1 Coríntios, capítulo 13:7, vai falar do amor, né? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Isso é o quê? É a dependência de Deus, é o amor que nós expressamos no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha só, você sabe de onde que é esse texto? Lamentações 3:25. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Dependência de Deus. Salmo 147:11. Então, características inegociáveis. Desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus. Isso é o nosso resumo aqui do ponto 1 do capítulo 3, tá certo? 2. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Então, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. E esse ponto também dá pra gente falar, né, se fôssemos falar aqui, se fôssemos fazer uma aula a respeito desse assunto, dá para falar em muitos aspectos, né, com relação às pessoas que pensam que são indestrutíveis, né, que fazem e tal. Mas enfim, vamos dentro da proposta da lição, da revista, o que nos traz. Às vezes na caminhada ministerial tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que somos intocáveis pelas circunstâncias externas, né? Então o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual, tá certo? Então a experiência nos ensina que somos intocáveis pelas circunstâncias externas, mas na verdade nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? É tanto que depois aqui eu coloquei 3 passagens, né, que vai falar a respeito do cuidado do corpo, né, e depois também o que a revista propriamente traz para nós no seu subsídio. O versículo que eu trouxe é assim: quando Paulo fala a Timóteo, né, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né, 1 Timóteo 5:23. E 1 Coríntios 3:16 e 17, onde vai falar a respeito do corpo, né? Que é importantíssimo nós o quê? Temos todo cuidado com ele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tá certo? Então nós precisamos cuidar e estar atentos a isso. E depois também, mais uma vez, repetindo um pouco aqui, mas 1 Tessalonicenses 5:23, que vai falar, né, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E aí, eu coloquei para esse ponto aqui da revista, o subsídio da lição mesmo, que diz assim: frequentemente, que saiu
da lição, saiu da Bíblia, Aplicação Pessoal, a qual eu faço sempre referência, porque é uma Bíblia que eu gosto de usar, tem bastante recurso, eu acho bem interessante, porque o próprio nome já diz, né, aplicação pessoal. Então, eu vejo que tem, assim, ensinos, né, uma maneira de trazer o assunto a qual nos vai tocar mais, né, que vai mexer conosco. Nós não podemos simplesmente chegar na sala e sair da sala de aula domingo de manhã sem que nada tivesse acontecido, né? Eu sei que às vezes uma aula e outra realmente acaba não conseguindo, né? A gente não consegue chegar naquele ponto que a gente gostaria de chegar na aula. Isso é até normal, mas na maioria das vezes é importante nós nos esforçarmos mais e buscar esse objetivo de trazer todo aquele contexto da lição para nós, para os nossos dias, tá certo? Para os nossos dias. Então, frequentemente, sentimos que a vida é um fracasso, olha, e a menos que estejamos alcançando o reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Mas Paulo considerava que sua vida não teria valor se ele não usasse para a obra de Deus. O que ele acrescentou à vida era muito mais importante do que aquilo que havia ganho dela. Tá certo? O que é mais importante para você? O que ganha da vida ou o que você acrescenta a ela? Né? O que é mais importante para você? Disposição é uma qualidade necessária a qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus. Paulo era uma pessoa disposta, e a meta mais importante da sua vida era falar aos outros a respeito de Cristo. Olha que bonito isso. Não é de admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão. Deus procura outros homens e outras mulheres que priorizem a grande tarefa que ele lhe deu para fazer, que é o ID, né? Que é todo esse processo de estar indo, estar se desprendendo, de estar nos envolvendo, né? Sendo envolvidos pela obra de Deus, diretamente, indiretamente, mas estarmos somando a tudo isso, que esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Meus irmãos, ponto 3 então aqui da lição, né? O ponto 3, nós vamos falar aqui sobre a ameaça de lobos cruéis. E aí, terminando essa lição, fala a respeito disso, né? A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos, né? E eu coloquei aqui assim para a gente meditar. A mente das pessoas que não têm Cristo já é cega suficientemente, né? Espiritualmente falando, é claro. Então, o versículo que eu coloquei para trazer e dar mais alusão a isso é 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, contudo, com os judaizantes, com os gnósticos, com pessoas com tantas e tantas dificuldades, problemas, enfim, com tudo aquilo no seio da igreja, ainda vem os lobos cruéis, tá certo? E aí a pessoa chega nesse meio com aquela cegueira, com aquela coisa ainda que, né, que Cristo ainda não o limpou, que Cristo... E ao meio de tudo isso, né? Nesse sentido, o apóstolo convocava os obreiros a ter o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Então nós temos que entender que as pessoas, quando se achegam ao Evangelho, elas estão começando, elas estão nos primeiros passos, né? E contudo, olha só, a cegueira espiritual está saindo, a cegueira espiritual está caindo, ela está indo e você vai cuidando, mas aí você tem que tomar cuidado com os lobos cruéis, que são aqueles que vêm, né, para destruir, para matar essas vidas, e é muito prejudicial. Então, quando vem para o Evangelho, se depara com esse tipo de laço, né? Eu coloquei João 10, 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, olha só, arrebata as ovelhas, dispersa as ovelhas, né? O interesse de um mercenário pelas ovelhas está relacionado ao dinheiro, né? Mas esse ponto aqui não é tanto a nossa lição, mas enquanto o pastor cuida delas com amor, nós precisamos entender que aquele vocacionado que está fazendo algo para Deus dentro da sua igreja, fora da sua igreja, tá certo? Ele precisa entender que existem perigos constantes. Os perigos contra a igreja, elas não cessam.
eu vou fazer tal coisa, não vai ter problema. Você tem que estar preparado, você tem que estar revestido de oração para que você tenha forças ali, capacidade de lidar com aquilo. Você que já fez evangelismo público, compreende o que eu digo, né? E se você ainda não fez, faça e tenha essa experiência. Interessantíssimo, né? É bom viver isso na pele, né? E aí a referência do texto, né, da revista nos diz assim, Atos 20, do 28 ao 30, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, né, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, sempre enfatizando o valor de tudo isso, da obra de Deus para a vida daquele que está dirigindo, né? Não foi com o seu sangue, não foi com o de outro, mas sim do Senhor, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eles não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si e não a Jesus. Olha aí, né? Então, além daqueles que vêm de fora, temos que tomar cuidado também com aqueles que estão já dentro, né? Vestidos ali de ovelhas, mas na verdade são lobos, né? E eu coloquei aqui um acréscimo de 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19, que diz assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, muito cuidado, veja aí com quem você tem andado, com quem você tem se relacionado, vai acabar se relacionando aí com um lobo aí, né, vestido de ovelha, né. Mas sempre prevalecerá, eu coloquei assim, sempre prevalecerá o conselho de Cristo, né, o nosso pastor, que está dizendo o seguinte, Mateus 10,16, né, eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha o conselho de Jesus para nós, tá certo? Eis que vos envio sim em meio de lobos, então, portanto, né, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Tá bom? Mateus 10:16. Aqui está falando do contexto do fariseu, né? Então a oposição dos fariseus aos discípulos foi comparada à atitude de lobos para com as ovelhas, porque essa linguagem era comum e eles entenderiam bem do que se tratava e do perigo que eles corriam, né? Então, a única esperança dos discípulos era procurar em seu pastor a proteção. Nós também podemos enfrentar hostilidade semelhante. Devemos, como discípulos de Jesus, adotar uma atitude de prudência e sensatez. Não devemos nos comportar como fantoches ingênuos, nem ser convenientes com a mentira. Olha, devemos encontrar um ponto de equilíbrio entre a sabedoria e a adaptabilidade ao fazermos a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Síntese do tópico 3, para a gente fechando aqui, o apóstolo Paulo apela para os obreiros, para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Os perigos são muitos, mas Deus ele é poderoso e está sempre com a sua mão para poder fazer, e o seu ouvido não está gravado para não poder ouvir a nossa oração, nosso pedido de socorro, os seus olhos não estão vedados para ver aí a nossa dependência dele, então que nós possamos sempre estar atentos a isso, sermos dependentes, estarmos correndo, pedindo socorro para aquele que realmente pode nos ajudar, pode sim fazer o impossível na nossa vida. Isso é algo que a gente sempre escuta, né? E é uma grande verdade. Sempre escutamos isso porque é uma grande verdade. Nós não podemos desvincular-nos disso, né? O Senhor, ele nos tem como a sua igreja, a sua noiva, e ele cuida, e ele zela por nós, tá certo? E nós precisamos tomar posse dessa bênção, dessa vitória que nós temos. Isso é uma vitória para o povo de Deus. Nós não podemos simplesmente dizer, e agora acabou. Não, nós temos o Senhor a nosso favor. Vamos orar, vamos interceder, vamos lutar, né? Vamos lutar aqui em oração.
Tá certo? Então, quando você tiver o convite aí da igreja para se reunir para orar, vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, vai meditar nas coisas do Senhor, sai um pouco das redes sociais aí, tá certo? Vai se consagrar, faça um jejum, tá bom? Não deixe que as coisas do mundo e essa grande onda de informação que vem com a internet possa te deixar aí sem tempo, né, de comunhão com o Senhor, e isso vá atrapalhar a sua comunhão com Deus, fazendo assim você não ter êxito naquilo que você foi chamado, tá bom? Fica meu conselho, né, minha dica, se é que eu posso dar um conselho, mas a conclusão da nossa lição nos diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, tá certo? Tudo que nós falamos aqui não foi algo para o século passado, é para nós hoje, não é verdade? Usando uma escrita de 2000 anos atrás. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para as novas gerações de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver nossas vocações. Amém? É tempo de desenvolver nossas vocações. Professor da Escola Dominical, que Deus te abençoe. Aos alunos, que Deus abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar hoje, amanhã e depois, muito mais. E que a nossa dependência esteja sempre em Deus e que o nosso olhar esteja sempre para o alto, não para o mundo, não para baixo, mas sim com a esperança sempre vive em nossos corações, sabendo que Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E Ele virá para nos buscar a sua igreja. Um dia estaremos com Ele nos ares, e estaremos com Ele nos céus, tá bom? Que bênção, maravilha de aula, espero que o Senhor possa falar mais do seu coração, e até a próxima então. A lição da próxima lição aqui no canal vai ser a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja, tá certo, pessoal? Que é a revista aqui, ó, eita, pronto, Paulo e seu amor pela igreja, é a nossa próxima lição então. Tá joia? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, até a próxima e fique com Deus.